Em 1517, um monge agostiniano estava na sua cela e enquanto ele lia o livro de Romanos, uma verdade brilhou no seu coração de que o justo viveria pela fé. Porque até então as pessoas pensavam, a igreja passou por um período de trevas e por muitos anos pensavam que você seria salvo pelas tuas boas obras. Eu sou bonzinho, eu não mato, eu não roubo, eu não engano ninguém, eu procuro fazer o bem para as pessoas, então eu vou para o céu. E as pessoas achavam que por sua bondade, por suas obras, elas iriam chegar ao céu. Mas este monge, quando ele estava lá, e às vezes se pensava que pelo sacrifício que você iria fazer ou fazia, você conseguiria alcançar a Deus, baseado no seu sacrifício, nas suas penitências, naquilo que você fazia para pagar pelos teus erros e pelos seus pecados. Mas quando ele leu este versículo no capítulo 1 de Romanos, e estava lendo o livro de Romanos, uma luz brilhou no seu coração, de que o justo iria viver pela fé, e ali começou a reforma da igreja, a reforma protestante, através daquele monge católico chamado Martinho Lutero. E o livro de Romanos, ao longo dos séculos, despertou o coração de milhares de cristãos por toda a história da igreja, como John Wesley ou Calvino e Finney e tantos outros que pregaram nesse livro, e o Espírito Santo trouxe avivamentos à igreja através destas palavras. O livro de Romanos talvez seja o livro mais teológico que tem na Bíblia. É o Evangelho segundo Paulo, na visão de Paulo. Às vezes é um livro difícil. Eu sou pastor há 42 anos, eu já preguei a maior parte dos livros da Bíblia. Eu preguei Marcos 64 semanas, no livro de Marcos, mais de um ano. E tantos outros livros, preguei Filipenses agora, não faz muito tempo, Jó, Apocalipse, livros do Velho Testamento, mas sempre é um desafio o livro de Romanos, porque ele é um livro teológico, e eu gosto de falar da maneira mais simples possível, para que as pessoas entendam a doutrina de uma maneira prática, e não apenas na sua cabeça ou na sua mente. Este livro, Paulo, eu vou pregar isto, espero terminar o livro de Romanos até eu completar 85 anos. Então vai ser alguns sermões. Mas eu sei que vai mudar a sua vida, esta carta do apóstolo Paulo. Porque ele responde nesta carta a maior parte dos questionamentos humanos sobre Deus. Sobre quem é Deus, ou o Evangelho, pecado, a graça, a lei, Cristo, Senhor. Ele responde por que Deus vai enviar pessoas para o inferno? O que vai acontecer com aquele que nunca ouviu o Evangelho? Paulo, ele trata destes assuntos aqui. Por que às vezes há uma luta entre a carne e o espírito? Como é que eu posso viver no espírito e não na carne? Como é que eu posso vencer? Porque o sofrimento vem sobre as pessoas. Paulo, ele trata todos esses assuntos na carta aos Romanos. As palavras mais faladas aqui, 153 vezes ele usa a palavra Deus, 72 vezes ele usa a palavra lei, 65 vezes ele usa a palavra Cristo, ele usa a palavra pecado, 48 vezes a palavra Senhor, 43, e a palavra fé 40 vezes. É um livro que fala de Deus, fala do Senhor, fala do pecado, fala sobre lei, fala sobre graça, fala sobre fé, que o justo vive pela fé. E por trás do livro, eu li apenas a introdução, eu quero dar uma introdução. Por trás do livro tem um homem que
tinha uma capacidade intelectual, uma capacidade de explicar as coisas e de enxergar as coisas espirituais de uma maneira tão profunda que até o apóstolo Pedro fala na sua carta, que o apóstolo Paulo ele fala algumas vezes coisas tão difíceis que pessoas até chegaram a deturpar aquilo que ele falava. Ele era um homem intelectualmente privilegiado. Ele nasceu na cidade de Tarso, nós sabemos disso. Eu falei sobre um pouco da vida de Paulo quando estudamos Filipenses esse ano passado. E Paulo, ele nasceu na cidade de Tarso, que era uma cidade importante, uma cidade universitária, das 3 maiores universidades na época de Paulo. Ela era uma das maiores. Havia as universidades na cidade de Atenas, Alexandria e Tarso. Tarso ficava na Cilícia, uma província romana. Era uma cidade extremamente de cultura grega. Então Paulo ele cresceu numa cultura grega, embora ele fosse romano, ele fosse judeu, filho de fariseu, religioso. Ele morava em uma região onde havia uma base de soldados romanos, de Roma. Então Paulo ele cresceu na verdade em 3 culturas, grega, judaica e romana. O seu pai deveria ter muitas posses, era um cidadão romano, e Paulo nasceu recebendo a cidadania romana através do seu pai, que naquela época o livraria de algumas coisas, na verdade, na sua vida. Paulo ele cresceu em Tarso, mas quando ele deveria ter por volta de 13 anos, ele foi mandado a Jerusalém para estudar as escrituras com um dos rabinos mais importantes da sua época, chamado Gamaliel. Gamaliel era neto, talvez, do rabino mais importante de toda a história de Israel, chamado Hilel. E Gamaliel, Paulo teve o privilégio de estudar aos pés de Gamaliel por vários anos. Então Paulo era extremamente capacitado na lei de Moisés. Ele conhecia a lei profundamente, de maneira que nesta carta de Paulo aos Romanos, ele cita o Velho Testamento 57 vezes. Ele cita, por exemplo, ele fala com facilidade sobre Abraão, sobre Adão, sobre Moisés. Ele cita Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Ele cita Samuel, ele cita Reis, ele cita Isaías, ele cita Daniel, ele cita Ezequiel, ele cita Ageu, ele cita Amós, ele cita Joel, ele cita Malaquias. Ele cita tantas fatos e tantas coisas do Velho Testamento, de maneira que você vê que ele é uma pessoa extremamente encharcada com as Escrituras. Ele conhecia profundamente o Antigo Testamento. E Paulo, ele consegue fazer esta ligação entre a graça e a lei e a graça, ou viver pela fé. Ele com certeza, depois dos seus estudos, debaixo de Gamaliel, ele voltou para Tarso. E lá em Tarso, ele ouviu com certeza falar de Jesus, o Nazareno, aquele que estava curando pessoas e levando pessoas, judeus, a acreditarem que ele era o Messias. E com certeza ele, como um homem extremamente conhecedor do Velho Testamento, como todos os judeus da sua época, não acreditavam que o Messias viria daquela maneira. E então ele odiou a Jesus e odiou os seus seguidores. Quando ele volta a Jerusalém, no livro de Atos, nós o achamos em Jerusalém. Ele tem acesso ao Sinédrio, aos 70 homens mais importantes de Israel, a Suprema Corte de Israel, ao sumo sacerdote de Israel. Ele se torna talvez o líder da perseguição a esta seita, daquele líder que fora crucificado, mas que os seus seguidores estavam levando muita gente a seguir e acreditar que este Jesus que havia sido morto era o Messias. Então Paulo ele fala
fala que ele perseguia os cristãos, ele entrava pelas casas e arrastava as pessoas para fora das suas casas, levando-os presos. Ele fala que a primeira vez que aparece o seu nome no Novo Testamento grego, koine, que foi escrito no Novo Testamento na língua grega, o seu nome na língua grega é Saulo, mas o seu nome verdadeiro no judaísmo, porque ele era judeu, o seu nome verdadeiro no judeu, ele foi lá colocado o seu nome pelos seus pais de Saul, o mesmo nome do rei de Israel, da tribo de Benjamim, da tribo que Paulo era. Então o nome dele em hebraico era Saul, em grego era Saulo, e na língua que os romanos usavam e que na língua latina era Paulo. Então olha só, quando ele foi para Jerusalém, a primeira aparição do nome dele lá está em Atos 8, quando apedrejaram a Estevão, e quando Estevão levantou seus olhos e falou: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita do trono de Deus. Quando ele fala, Estevão fala isso, ele é apedrejado, a Bíblia diz que as pessoas colocaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo consentia na morte de Estevão, e não só na morte de Estevão, mas ele fala, depois no livro de Atos, que ele testemunhava, ele dava o seu voto, para quando matassem cristãos, ou naquela época não eram chamados ainda de cristãos, mas aqueles que eram do caminho, ele dava o seu voto para que essas pessoas fossem mortas. Então você pode imaginar, olha só, este homem era tão religioso, fariseu, filho de fariseu, ele odiava tanto esta seita do caminho que ele votava para que pais de família fossem arrancados das suas casas e levados acorrentados diante de pessoas e serem apedrejados e serem mortos. E quantas famílias ficaram, quantas crianças ficaram órfãs, porque Saulo votou e consentiu na morte destas pessoas por causa da crença delas, de maneira que ele mais tarde, ele fala o seguinte: eu fui salvo pelo Senhor, eu o maior dos pecadores, porque eu persegui os irmãos. Ele se via como o principal dos pecadores. Saulo pediu carta ao sumo sacerdote para perseguir os cristãos até em outros países. Ele vai para Damasco, vai para a Síria, 6 dias de viagem para chegar naquele lugar e entrar nas sinagogas e identificar quem fosse do caminho, para arrancá-los de lá e levar para Jerusalém para serem julgados e castigados. Mas nós conhecemos a história no livro de Atos 9, quando ele tem um encontro com o Senhor. Algumas pessoas, para se converter, precisam ter um encontro dramático com Deus, e foi isso que aconteceu com Paulo, porque era quase meio-dia, e uma luz tão forte, mais forte do que o sol, brilhou, e ele caiu no chão, e os outros caíram no chão. Ele não conseguia enxergar nada, ele apenas ouviu uma voz que falava: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Dura coisa é para você lutar contra os aguilhões. O que era aguilhão, pastor? Era aquela vara de chuchar, de cutucar o boi. Quando o boi parava, queria tocar o boi, aquela vara que tinha uma ponta na frente para cutucar. É duro você querer lutar e dar soco contra o aguilhão, contra esta arma, você vai se machucar. E Saulo, trêmulo, perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Você pode imaginar o impacto disso na vida de Paulo. Ele estava cego, no chão, ouve uma voz, não sei de onde, dizendo: eu sou Jesus que você está perseguindo. Saulo, trêmulo, falou, o Senhor falou para ele: olha, você levanta-se, vai para a cidade e lá te dirão o que você deve fazer. Saulo ficou em Damasco 3 dias, sem comer, sem beber, sem enxergar. Então o Senhor fala a um homem chamado Ananias, para ir lá, colocar as mãos sobre ele, para que ele voltasse a ver. E o Senhor fala para ele, para Ananias: aquele homem vai ser um vaso escolhido para levar o meu evangelho aos gentios, aos não judeus.
E quando Ananias chega lá e fala: Saulo, irmão, e Ananias estava com medo de ir lá, porque Ananias falou para Deus: Senhor, esse homem nós temos ouvido falar dele, de como ele tem entrado pelas casas e arrastado cristãos, arrastado pessoas que te seguem para matá-los, mas o Senhor falou: ele vai ser um vaso, ele é um vaso escolhido para levar o evangelho aos gentios. Quando Ananias coloca as mãos sobre Paulo, cai como que umas escamas dos seus olhos, e ele então, conhecedor das Escrituras, ele entende que realmente Jesus era o Messias, e ele vai para a sinagoga e ele começa a pregar a mensagem de que Jesus era o Messias prometido de Israel. Não demorou para ser perseguido, ele sai fugido da cidade. A partir dali, a vida de Saulo ou de Paulo se torna uma vida de perseguição. Ele fala de perseguidor a perseguido. A partir de agora, de cidade em cidade que ele vai estar, ele é perseguido de alguma maneira. Ele sai dali, ele vai para a Arábia. O livro de Gálatas fala isso. Ele passa alguns anos na Arábia, a gente não sabe exatamente quantos anos, mas ali é a escola de Deus e treinamento de Deus para ele, onde ele vai ouvir a Deus, onde ele vai aprender do Senhor, de forma que mais tarde ele vai falar numa das cartas que o evangelho que eu recebi, eu não recebi de homem nenhum, não foi algum homem que me falou, o Senhor que me falou. Ele fala que ele é como se ele fosse o último. Ele fala: eu sou o menor dos apóstolos. Ele é treinado, ele ouve a Deus, ele entende as Escrituras, ele estuda as Escrituras, e ele sai dali da Arábia e ele vai para Tarso. E lá em Tarso, quando alguns historiadores acreditam que Saulo, ele pregava nas sinagogas lá em Tarso, e ele ficou conhecido, de maneira que quando a igreja de Antioquia, havia ali homens orando e buscando a Deus, e um homem chamado Barnabé, que estava lá, resolveu ir até Tarso e buscar a Saulo, para trazê-lo ali, para que Saulo pregasse com eles, e Saulo se torna um dos líderes da igreja na cidade de Antioquia. Quando fala em Atos 13 sobre ele, ele está entre alguns mestres e profetas da igreja, e ele está ali, ele jejua, e a Bíblia diz que o Espírito Santo fala para eles: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vou fazer com eles. E então o Senhor os envia, a igreja orando e jejuando, e põe as mãos sobre Barnabé e Saulo, e os enviam para a primeira viagem missionária. Eles vão para lugares, levar o evangelho de cidade em cidade. E depois Paulo tem a segunda viagem missionária, e na terceira viagem missionária, ele passando pela cidade de Corinto pela terceira vez, de lá de Corinto, ele escreve esta carta para os irmãos da cidade de Roma, que nós temos aqui na nossa mão. Ele escreve com um objetivo. Paulo, ele nunca havia ido visitar os irmãos em Roma. Na verdade, a igreja de Roma começou provavelmente depois da perseguição, da morte de Estevão. A Bíblia diz que somente os apóstolos ficaram em Jerusalém, e os santos se espalharam por toda parte, foram para Samaria e para outros lugares, e com certeza alguns chegaram a Roma, e ali começaram a se reunir e adorar a Deus. A igreja cresceu ali na capital do império, onde estava o trono do imperador romano. Mas Paulo não conhecia os irmãos de Roma. Paulo tinha amizade, sim, alguns irmãos que trabalharam com ele, inclusive, hoje moravam em Roma. Pessoas que ele encontrou ao longo do seu ministério, das suas viagens, hoje moravam em Roma. Então Paulo, ele tinha o desejo de estar lá, e ele escreve para eles dizendo que ele tem um desejo de estar lá para repartir com eles, com aqueles irmãos, coisas que Deus havia feito na sua vida. Ele escreve com este objetivo. Mas ele fala no capítulo 15 que ele tinha um outro objetivo também. O objetivo de Paulo era chegar à Espanha, era levar o evangelho até a Espanha. Se você conhece o mapa, né, da Europa, você vai ver lá a Itália, que é a bota, depois do lado, lá vai ter a Espanha, Portugal. Naquela época, aquela área da Espanha e Portugal era conhecida como Espanha. Então, era o lugar mais distante que eles conheciam.
Eles não haviam cruzado o oceano para a América, não havia o descobrimento da América, foi em 1500, o descobrimento do Brasil, América do Sul, 1500, 1490 e tantos. Então, olha só, eles não conheciam este novo mundo. O mundo conhecido era o Oriente e era a Europa. Então, Paulo, que ele escreve dizendo o seguinte, que o desejo do coração dele era chegar a lugares não alcançados. Ele não queria levar o evangelho onde já havia, ele queria ir adiante. Então, para Paulo, o alvo era chegar lá na Espanha e levar o evangelho ali naquele lugar, apesar de todas as perseguições e sofrimento que ele sofria. Cada lugar que ele ia, foi espancado várias vezes, foi chicoteado, apanhou com varas, apedrejado, e tantas coisas que ele passou. No segundo século, alguém fala sobre Paulo e dá uma descrição que é a única que nós temos na história. E alguém escreve que Paulo era um homem de baixa estatura, Paulo era calvo, Paulo tinha as pernas tortas e o seu rosto era cheio de cicatrizes. Com certeza, cicatrizes era por causa das pedradas e tantos açoites que ele sofreu na sua vida. E também a pessoa coloca o seguinte: Paulo era de baixa estatura, ele era calvo, ele tinha as pernas arqueadas, o seu rosto era cheio de cicatrizes, ele era odiado por muitos. Ele era odiado por muitos. Porque onde ele chegava, quando ele chegou em Tessalônica, o comentário na cidade, a cidade se alvoroçou dizendo: estes que têm transformado, estes que têm sacudido, estes que têm tumultuado o mundo, chegaram na nossa cidade. Paulo, ele não se gabava da sua posição, ele deixou tudo para trás, ele fala o seguinte: as coisas que para mim eram importantes se tornaram como um lixo, se tornaram como nada, para eu poder ganhar a Cristo. Ele quer ir a Roma e ele faz uma introdução, ele se apresenta, a primeira palavra que aparece aqui é Paulo. Ele fala as qualificações dele, ele fala o seguinte: Paulo, servo de Cristo Jesus, servo de Cristo Jesus. A gente se sente muito honrado em ser servo, não é verdade? A gente fala, né? Eu já vi pessoas apresentarem um pastor, aqui está o grande servo de Deus. Eu fico pensando, se ele é servo, ele é grande. Na verdade, quando na época dos romanos haviam milhares de escravos, servos, pessoas que foram subjugadas, povos que foram subjugados e foram levados para a escravidão, para servir, contra a sua vontade, acorrentados, levados para serem vendidos nas praças das cidades como escravos, famílias foram separadas, pessoas perderam seus filhos, nunca mais viram seus filhos foram vendidos como escravos para trabalhar em um lugar, e eles foram vendidos como escravos para trabalhar em outro lugar. A vida de escravo era terrível, de separação, de lágrimas, de trabalho duro, mas a palavra que Paulo usa aqui, doulos, que é escravo, ela tem uma conotação que no Velho Testamento dizia o seguinte, e Paulo conhecia muito bem a lei: se você devia um dinheiro para mim, não conseguia pagar, você se tornava meu escravo, poderia ser meu escravo. Só que você era meu escravo por 6 anos. No 7º ano era era o ano da libertação, então você seria livre. Você trabalhava como escravo para pagar a sua dívida por 6 anos, no 7º ano você era livre. Se você chegou sozinho, você iria embora sozinho. Se você veio para ser escravo e a sua esposa junto, quando você era liberto, a sua esposa ia com você. Se você casou durante aquele período da escravidão e teve filhos, você era livre, a sua esposa e os seus filhos continuavam lá como escravos. Mas havia escravos que depois que eles se tornaram escravos de alguém, a vida deles melhorou bastante.
porque eles eram muito pobres, não tinham o que comer. E eles pegaram um senhor maravilhoso, que provia tudo o que eles precisavam, que cuidavam da vida deles. Eles tinham casa, eles tinham comida, eles amavam o seu senhor. E lá no Velho Testamento diz assim, olha, mas se você amasse o seu senhor, e você falasse, olha, chegou o meu ano de eu ir embora, mas eu não quero ir embora, eu quero continuar sendo escravo dele, porque ele é bom demais para mim. Então a palavra de Deus diz o seguinte, o dono pegava o escravo e levava até a porta da cidade para os juízes, e ali ele colocava a sua orelha, e ali furava a sua orelha, e colocava lá um pendente, uma sovela, porque aquele era um escravo por amor, e não porque foi obrigado a ser escravo. E é isso que Paulo fala aqui. Eu sou servo de Cristo. Não é porque eu sou obrigado a ser, mas eu sou servo por amor. Eu coloquei uma sovela na minha orelha, dizendo, eu sou escravo, porque ele é bom demais para mim, e porque eu o amo, e eu não quero deixá-lo. Paulo, ele usa essa linguagem de escravo, mas eu vejo também que não só este prazer de ser servo de Cristo, mas com certeza também tinha uma conotação para aqueles romanos, de humildade, sim, de que ele não era uma estrela. Ele não está dizendo aqui, olha, vocês vão receber aqui um cara, eu sou extremamente inteligente, eu falo várias línguas, eu me formei na universidade importante, eu estudei com Gamaliel, e eu fiz isso, eu fiz aquilo, e eu tenho a bênção dos apóstolos lá de Jerusalém, e eu sou um dos apóstolos. Na verdade, eu até acho que não era Matias que deveria ter sido escolhido, eu deveria ter sido escolhido no lugar. Paulo não chega desta maneira, ele chega de uma maneira humilde. Eu quero ir até vocês, eu sou servo de Cristo. Às vezes a gente tem que ter cuidado da nossa vida com relação, você pode amar pessoas, você pode amar o pastor, você pode admirar o pastor, você pode gostar de alguém, mas aquela pessoa é só pessoa, não é Deus, não é alguém que não é um astro que chegou na igreja. Você está me entendendo, meu amado? Não é um astro, não é um artista do reino. Era Paulo, servo. Ele fala aqui, chamado para ser apóstolo. Eu fui chamado para ser apóstolo. Cada um de nós temos um chamado na vida, não é verdade? Eu fui chamado quando eu tinha 15 anos e meio para ser pastor. Eu não pensava em ser pastor. Nunca passou pela minha cabeça em ser pastor. Eu pensava em seguir uma outra profissão. Pensava fazer engenharia na época. Combinava com amigos meus, vamos estudar em tal lugar, tal. Enfim, eu pensava outras coisas da minha vida. E um dia eu estava lá orando e Deus falou no meu coração. Eu nem sabia ouvir a Deus, nada, nunca ouvi a Deus em voz audível, nunca vi anjo, nunca vi o arcanjo Miguel, nada disso. Nunca Deus apareceu para mim, nunca Jesus sentou na minha cama, nada disso daí. Eu simplesmente estava orando lá na minha casa, e uma voz falou no meu coração que eu seria pastor na cidade de São Paulo. Eu fui falar com o meu pastor, inclusive, sobre isso daí, porque parecia que era tão claro aquilo lá no meu coração. E era a voz de Deus falando comigo. Cada um tem um chamado, meu amado. Cada um Deus coloca no lugar. Porque na sociedade Deus quer colocar representantes em todos os lugares. Lá na universidade, lá no consultório médico, lá no trabalho da empresa, lá na fábrica, lá em todo lugar, né? Deus coloca alguém que reflita a sua luz, que seja a luz do mundo ali naquele lugar. Paulo, ele fala, eu fui chamado para ser apóstolo. A palavra apóstolo é enviada, embaixador. É um representante, é alguém que vai no nome de alguém. Ele fala, eu fui chamado para ser apóstolo, para isto que eu fui chamado. E ele diz assim, separado para o evangelho de Deus. Eu fui separado para o evangelho de Deus.
Nós somos separados para alguma coisa em nossa vida, meu amado. E esta separação de Paulo, ele era tão consciente do seu chamado, daquilo que o Senhor falou para ele fazer, que ele iria levar o evangelho aos gentios. Ele era tão consciente do seu chamado que ele considerou todas as outras coisas como perda, como refúgio da sua vida. Não tinham mais importância. Para ele o viver era Cristo, morrer era lucro. Para ele, Paulo, isto fez com que ele olhasse para um alvo. Eu tenho um alvo na minha vida. O meu alvo é cumprir o meu chamado. Sendo que no final, na última carta que ele escreve, segundo Timóteo, ele fala, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Ele fala lá no livro de Atos, ele fala quando ele estava indo para Jerusalém, ele iria ser preso lá em Jerusalém, ele fala assim, olha, a única coisa que eu sei é que o Espírito Santo de cidade em cidade me fala através de pessoas, através de profecia. Ele fala o seguinte, que me esperam à minha frente perseguições e sofrimentos. Ele diz isto. O Espírito Santo fala de cidade em cidade, que me espera perseguição e sofrimento, mas ele diz, mas em nada, eu considero a minha vida preciosa, contanto que eu cumpra a carreira que o Senhor me chamou para completar, que eu complete a carreira. Paulo tinha um alvo na sua vida. Ele foi apedrejado em uma cidade, foi dado como morto, o seu corpo ficou lá estendido. Os irmãos preocupados chegaram até lá. O que aconteceu? Levaram Paulo para fora da cidade, o apedrejaram. O apedrejamento, queridos, não é que pegava uma pedrinha e jogava na cabeça. Eles geralmente levavam num lugar alto, jogavam a pessoa dali, para que ele caísse já sobre pedras, e pegavam pedras e faziam um monte de pedras sobre a pessoa, para esmagar a pessoa. Paulo foi apedrejado. Quando os irmãos chegaram ali, ele se levantou, sacudiu a poeira, entrou na cidade de novo e terminou seu sermão. Paulo, quando foi se despedir dos irmãos, ele estava na cidade de Troade, era um domingo à noite, e Paulo pregou, era perto da meia-noite, ele estava lá no cenáculo. Havia um jovem lá chamado Eutico estava cansado daquele dia lá, enfim, e estava no terceiro andar lá, ouvindo Paulo falar, e de repente, ele dava umas piscadas, e tumba, caiu de lá de cima, morreu. Paulo saiu de onde ele estava, desceu do púlpito, foi lá, fiquem tranquilos, ele está vivo. Levantou o moço sentou mais baixo, acho, né? Paulo voltou e continuou a pregação até o amanhecer. Paulo amava o que ele fazia. O desejo dele era ir a Roma, ele escreve para os irmãos, mas na verdade Deus tem seus caminhos diferentes dos nossos caminhos. A última palavra é de Deus, e Deus sempre tem o melhor para nós, mesmo quando a gente não entende os caminhos de Deus. Você está me ouvindo, meu amado? Quando a gente vive pela fé, Deus sempre tem o melhor para nós. Você pode perguntar a Deus, por que isso aconteceu comigo? Por que eu estou nesta situação? Por que aconteceu esta tragédia na minha vida? Por que eu sofri isto? Por que eu fui criado numa casa com um pai alcoólatra? Querido, em toda situação da nossa vida, mesmo as mais trágicas, Deus pode transformar em bênção. Agora, se você serve a Deus com todo o teu coração, Deus tem um propósito nas coisas. Paulo sonhava em ir para Roma, ele orava sobre isto, e ele vai a Roma, mas não da maneira como ele imaginava. Ele não vai para lá para pregar nas sinagogas, ele vai preso para Roma. Ele conhece Roma da janela da casa, prisão onde ele estava. Ele é levado para Roma preso. Ali ele escreve, as cartas da prisão. Atos 28 termina ele preso numa casa alugada, e ele escreve lá Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão, acorrentado a soldados romanos. Ele fica ali 2 anos preso naquela casa. Não era exatamente o que ele sonhava, mas ali os irmãos que ele conhecia vão lá visitá-lo, estar com ele, orar com ele. Muitos se convertem.
Isso fez Paulo reclamar, ou deixar de pregar, ou perder o seu foco, ou perder o seu alvo? Não. Paulo continuou fazendo o que Deus o chamou para fazer, que era pregar o Evangelho. Ele fala aqui, olha, eu fui separado para o Evangelho de Deus. Eu fui separado para o Evangelho de Deus. O que é Evangelho? Se eu perguntar para você, o que é Evangelho? Algumas pessoas vão falar, se eu perguntar para você, o que é o Evangelho de Cristo? Talvez você fale assim, bom, o Evangelho é eu amar a Deus, é eu amar o próximo, o cristianismo é eu amar o próximo. As pessoas falam assim, ó, eu amar o próximo como a mim mesmo, eu não mentir, eu não roubar. Na verdade, isto são demandas ou ensinos. Mas Evangelho significa boa notícia. Uma boa notícia. Evangelho significa uma boa notícia. Ou seja, eu estava perdido, mas agora eu posso ser salvo. Eu era triste, mas a boa nova é que agora eu não preciso mais viver triste, eu posso viver alegre. Eu estava com a minha vida arruinada, e a boa nova é que a minha vida pode ser reconstruída. Eu estava no fundo do poço, e a boa nova é que Deus quer me tirar do fundo do poço. Evangelho é boa nova, e Paulo fala, eu estou aqui para falar para vocês as boas novas. Primeiro, boa nova de Deus, ele diz aqui. A boa nova vem de Deus. Deus está dizendo para você uma boa nova, uma boa notícia, meu amado. Porque ele vai falar aqui de pecado muitas vezes, ele vai falar que o pecado traz culpa, ele vai falar da insatisfação do coração das pessoas. A insatisfação gera desesperança, e a gente vive num mundo que a gente acha que vai melhorar, mas as notícias, se você for ler os jornais toda hora, você vai ouvir mais más notícias do que boas notícias. O Evangelho de Deus é que é uma boa nova que Deus quer falar para você. E Paulo fala assim, olha, esta boa nova já foi anunciada, que iria chegar através dos profetas. Ele diz, versículo 2, que Deus no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Deus prometeu através dos profetas que Ele iria dar uma boa nova, uma boa notícia. Qual é esta boa notícia? Ele diz no versículo 3, esta boa nova diz respeito a Jesus. Esta boa nova diz respeito ao seu Filho. A boa nova de Deus é sobre o seu Filho. Nascido na carne da descendência de Davi. O seu filho, filho de Deus, esta era a boa nova, que nascido na carne, veio da descendência de Davi, mas ele foi designado filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade, através da ressurreição dos mortos. O que prova para você que ele era o filho de Deus, foi que ele ressuscitou dentre os mortos, Paulo fala. Esta era a boa nova, mas por que esta boa nova? Porque nós estávamos perdidos, não havia jeito para nós. Quando o homem escolheu o pecado, e cada um de nós, em um momento da nossa vida, escolhemos o pecado. Você um dia, você não entendia, você era um bebezinho, não entendia nada, mas de repente você começou a entender. E você resolveu ser rebelde, e você resolveu desobedecer, e você resolveu seguir o egoísmo, e você resolveu fazer as coisas da sua própria maneira, e por causa disso o salário do pecado é a morte.
morte, e você estava condenado à morte eterna. E Deus resolveu então, através lá de Moisés, dar as leis, e lá no jardim do Éden, Deus já matou um animal, o inocente iria pagar no seu lugar o preço, sangue precisaria ser derramado para cobrir, expiar, adiar a condenação que deveria vir sobre você, não tirá-la de você. Mas a culpa, o escrito da dívida, iria ser: você comprou fiado, um dia você vai pagar. Tudo bem, você não vai pagar hoje, um cordeiro pagou no teu lugar hoje. Alguém inocente morreu, gritou, berrou, teve a sua garganta cortada, sangue derramado, porque o pecado é terrível diante dos olhos de um Deus santo, e o inocente morreu no seu lugar. Mas um dia vai haver o acerto de contas. O que você vai fazer? Como você vai encarar a Deus, um Deus santo? Então vieram sacrifícios. Quando você pecava, você ia lá, o sacerdote levava a ovelha, levava o cordeiro, e o cordeiro era morto. Na Páscoa, mais de 300.000 cordeiros eram mortos num único dia, para fazer expiação, para cobrir, para adiar o pagamento. Mas Deus já falou lá no jardim do Éden para Adão e para Eva, quando eles pecaram, e Deus os cobriu, e Deus deu promessas, e Deus falou que da mulher iria vir alguém que iria esmagar a cabeça da serpente. E os profetas falaram que um dia iria chegar, que um dia o Messias iria vir, que um dia aquele que nos compraria iria vir. E Paulo está dizendo aqui, esta boa nova diz respeito a ele. A boa nova é Jesus. Por isso que Jesus pagou lá na cruz, e quando antes dele morrer, uma das últimas palavras, a penúltima palavra que ele falou foi: tetelestai, está pago por completo, está consumado. E então ele fala para Deus: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Por quê? Porque a dívida que era contra mim e contra você foi cravada lá na cruz. Foi cravada lá na cruz, meu amado. De maneira que ele pagou o preço por completo. Esta era a boa nova, que eu não precisaria pagar nada. Os profetas falaram isso daí. E ele diz assim: a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por meio dele nós viemos a receber graça. O que é graça? É algo que você não merece. Você não precisou pagar, não precisou comprar. Estou dando a você de graça. Não, mas eu vou pagar. Não, mas eu estou dando a você de graça. É um favor que você não merece, por causa da graça, do preço que foi pago. Não é que não foi pago o preço, não. O preço foi pago, mas foi pago por outro. Aí alguém vai lá e fala: não, eu pago por ele, está aqui. Foi pago, de graça. Paulo fala: por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Para a obediência da fé. Entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Olha, isso daí, o Evangelho leva você a viver uma vida de obediência na fé. Na fé. Charles Finney, ele tem um pequeno, dentro de tantos sermões que eu gosto muito do Finney, a minha teologia eu recebi muito de Finney, dos livros que eu li dele. E em português tem um capítulo lá de um livro dele, que está lá: tudo se resume no amor. E é verdade, sabe por quê? Porque a gente já não vive por regras. Pastor, posso beber? Pastor, posso ir no cinema? Pastor, posso fazer isso? Nós não vivemos você não vem para a igreja, recebe uma folha na porta falando o que você pode ou o que você não pode fazer. Mas à medida que você vai lendo a Bíblia, e você vai entendendo, e o Espírito Santo vai te ensinando,
você vai ver que tem coisas que não é boa para você fazer. E você obedece não é porque você tem medo do inferno, você obedece porque você ama pela fé. Eu oferto porque eu amo o irmão, eu faço o bem para o meu próximo, não é apenas porque Jesus me mandou, mas porque eu amo. Eu obedeço a Deus porque eu amo pela fé, não por causa de regras. Então Paulo fala aqui que vocês foram chamados para serem separados, santos. Palavra grega ágios, separado, ou santo, separado. Santo não é um cara que nunca erra, porque todos nós erramos. Santo, a palavra significa alguém que foi separado para Deus. Quando eu entrego a minha vida a Cristo, eu fui separado para Deus. Eu devo viver de uma maneira santa, sim, mas Deus me chama de santo sem antes eu praticar uma vida santa. Porque às vezes eu me converti hoje e eu ainda faço coisas que com o tempo Deus vai mudar na minha vida. Eu não tenho que julgar a vida dos outros. Pastor, tem uma irmã na igreja que ela vem de mini saia, pastor, e ela foi batizada. Se você coloca regra para as pessoas, a pessoa fala o seguinte, ela põe um vestido até canela, aqui, mas no escritório ela vai de mini saia. Porque aqui ela quer mostrar uma coisa que às vezes ela ainda não é. Por isso que muita gente vem para a igreja e a pessoa aqui dentro, todo mundo é santo. Mas ele chega em casa é o capeta. Que nem a irmã falou, pastor, eu queria morar na igreja, porque na igreja o meu marido é santo. Mas em casa ele é um demônio. Queridos, Paulo está dizendo, nós somos chamados para sermos santos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, estejam com todos vocês. Que você viva na paz e na graça, é isso que Deus quer dar para você, meu amado. O mundo busca paz, as pessoas buscam paz, as pessoas não têm paz, as pessoas têm dinheiro, mas não têm paz, as pessoas dormem em linho egípcio, em lençóis de linho egípcio e não têm paz, as pessoas compram as coisas mais caras desta terra, mas não têm paz. Estava vendo alguém lá abastecendo o seu barco, colocou na internet lá, deixa eu mostrar aqui para vocês quanto eu vou pagar aqui, num tanque, 8.550, outro tanque, 8.550, 17 mil para encher o tanque, para dar uma volta com o meu barco, mas as pessoas não têm paz no seu coração, as pessoas dormem sem paz no seu coração, na sua vida, diante da morte vem um medo de que vai ser, o que vai acontecer, se há vida depois, se não há vida depois, o que eu faço? Ele pode ter o dinheiro que for, mas quando chega uma doença, e o médico dá uma sentença, vem o desespero, porque ele não tem paz no seu coração, para onde que ele vai? O que Deus quer dar a você é paz, mesmo no meio das tribulações, mesmo que o mundo esteja caindo ao teu redor, mesmo que tudo parece mal, você tem paz, porque você tem Jesus no teu coração. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus eu sempre sou. Não importa a circunstância, não importam as tribulações, não importam as lutas, não importam as lágrimas, o choro pode durar a noite inteira, a alegria vai vir pelo amanhecer. Eu posso ser perseguido, eu posso ser difamado, mas eu tenho paz no meu coração, e o diabo não consegue tirar a paz do meu coração, as lutas não conseguem tirar a paz do meu coração, demônios não conseguem tirar a paz do meu coração. Jesus, ele falou assim, eu dou-vos, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar, porque a paz que o mundo dá é passageira, meu amado. Eu dou uma paz que não passa, que está dentro de você. Isto é boa nova. O livro de Romanos vai ter dezenas de boas novas para nós, que nós recebemos através de Cristo Jesus. Se você está em Cristo, o que o Senhor quer colocar no teu coração é paz, graça. Não essa graça que muitos falam, nós vamos ouvir sobre isto, mas graça. Eu não merecia nada,
fiz uma péssima escolha na minha vida. Eu andei longe de Deus. Oh, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue ele verteu para salvar um tão pobre pecador. Lá na cruz, o que era dívida foi pago. Esta é a boa nova. Você não precisa ir para o inferno, porque Jesus comprou o céu para você. Você não precisa estar perdido, porque Jesus encontrou você sem você merecer, sem você o conhecer, você o desprezando, você não querendo servi-lo, ainda assim Ele estava lá atrás de você, para trazer você para este lugar nesta noite, para entrar na sua vida, para mudar a história da sua vida. Meu querido irmão, não se apegue às circunstâncias passam, dores passam, lágrimas passam. Isto que você está passando, o momento, entrega nas mãos do Senhor. Não fique desesperado. Não importa o que o teu marido, a tua esposa, o teu filho, alguém faça, meu amado. Sirva a Deus de coração. Deus vai dar paz a você, independente do tumulto que está ao redor. Deus vai dar paz a você, mesmo no meio das guerras. Assim nós vamos estudar este livro precioso da Bíblia, um pouquinho por semana, de uma maneira simples. Se você está aqui hoje, não conhece o Senhor, aí onde você está, fale para Ele: Senhor, eu não te conheço, eu não estou à procura de uma religião, eu tenho uma religião. A religião, sabe o que é? A religião é regras. A religião é faça isso, faça aquilo, faça aquele outro. Não, religião é regras. A gente não vive por regras, a gente vive pelo amor que nós temos por Ele. De maneira que quando a gente faz algo errado, a gente fica triste com aquilo lá, porque nós entristecemos o Senhor. E aí a gente pede perdão, e o Senhor nos perdoa. Ele nos perdoa, Ele pagou preço por nós. Talvez você esteja longe de Deus, aí no teu lugar, faça uma oração: Senhor, me perdoa, Senhor. Eu tenho andado longe do Senhor, eu tenho vivido uma vida de qualquer maneira. Eu quero, Senhor, me comprometer contigo. Eu quero que seja um ano diferente na minha vida. Quero ser mais crente, né? Quero servir ao Senhor, quero obedecer ao chamado do Senhor para a minha vida. E onde eu for, eu quero ser uma bênção. Fale para Deus. Eu sei que Deus tem o melhor para a sua vida. Senhor, abençoa meu irmão, minha irmã, cada pessoa nesse lugar, nesta noite. Nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor, meus amados. Posso dizer quando venho a ti, pois miserável sou. Tudo que fez por mim e ainda insisto em pedir novas provas de amor. Meu Senhor deixou o céu de glória, e como homem a si mesmo se humilhou por me amar, em momento algum hesitou. Foi fiel, o Cordeiro se entregou. Outra vez, e
Querido, levante as tuas mãos ainda. Levante as suas mãos, adore ao Senhor. Ele é digno de receber adoração. Santo é o nosso Deus. Adore ao Senhor, meu amado, adore ao Senhor. Diga para Ele que você o ama. Diga para Ele: Senhor, aqui está a minha vida. Senhor, eu quero andar contigo, Senhor. Ah, Senhor, eu te amo. Fale para Ele, expresse a Ele o seu amor, a sua gratidão, meu querido. Você está vivo com um propósito. Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Agradeça a Deus por isso. Agradeça a Deus por você ouvir a palavra. Agradeça a Deus por você poder cantar para Ele. Agradeça a Deus pela sua família. Agradeça a Deus porque você tem irmãos. Agradeça ao Senhor porque o Senhor te dá sustento cada dia, meu amado. Abra o teu coração, adore a Deus em línguas estranhas. Adore ao Senhor, Ele é digno de receber adoração e honra e glória. Santo é o Senhor, santo é o nosso Deus, santo é o nosso Deus, santo é o nosso Deus para sempre. Santo é o nosso Deus para sempre. Santo é o nosso Deus para sempre. Os anjos dizem santo. Os anjos clamam santo. A criação clama santo. A igreja clama e diz santo. Santo é o Senhor, o teu nome está acima de todo nome, Senhor. E diante de Jesus todo joelho vai se dobrar e dizer que Jesus é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E nós te louvamos e vamos celebrar a Deus com gritos de alegria e com gritos de louvor ao Senhor, porque Ele é digno e só Ele é digno, e não há outro, não há outro, não há outro, não há outro. Ele é o nosso Deus, não há outro, não há outro digno de ser exaltado, de ser louvado. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor.